Olá, pessoal, estamos aqui de novo, eu e a Mônica, né, Mônica? Mais um dia de programa, né, amiga? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um Chega Junto aqui, todas as quartas-feiras, 19 horas, sempre, todas as plataformas do JC Rio Claro. Sigam a gente lá, nem vou falar que são todas, né, porque YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify e tudo mais. Segue a gente lá, JC Rio Claro. E Aline Magaceron, Mônica Buteri, no Instagram. E hoje a gente traz uma pessoa para falar de um assunto muito atual. Tá super atual, né? Ainda muito mais atual. Com a juventude agora. Exatamente, assim. E cada vez mais vai se percebendo essa deficiência, cedo, né? essa perda, né? Uhum. E é muito bacana. A pessoa que a gente traz aqui hoje é uma pessoa que eu gosto muito, tenho uma ligação grande com ela e é especialista no assunto. Vai dar uma aula, mais uma aula para nós, mais uma aula né, para todo mundo aqui com a gente hoje. É nada mais, nada menos do que a doutora Rosana Bergman Bordim, casada com um santo chamado Marcelo, mãe de duas riquezas que eu adoro, Júlia e Isabela Paixão. E ela é formada pela PUC, mais uma filha da PUC, né? Sim. Há 28 anos em fonoaudiologia. É também proprietária da Clínica Audiológica Integrada Cliaud, há 25 anos, né? E tem aqui em Rio Claro, Piracicaba e Campinas. Isso. Muito bem. Rosana, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Falar de um assunto tão importante que é a perda auditiva, né? Que a gente percebe cada vez mais e cada vez mais cedo as pessoas perdendo a audição por várias razões, né? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Rosana. Primeiro momento, eu gostaria de agradecer também o convite. Muito gostoso estar aqui com vocês, Mônica, Aline, e falar de um assunto que é a minha paixão, né? Uhum. Que é a adaptação de próteses auditivas, que é devolver esse mundo sonoro aí para as pessoas, né? E realmente as pessoas estão ficando mais deficientes auditivas e esse é o nosso objetivo, né? De informar as pessoas, porque muitas coisas a gente pode estar prevenindo, né? Isso. E aí é bem legal aí essa prevenção. É porque, pelo que a gente vê, algumas coisas que a gente fica estudando, aí antes de chegar uma entrevistada tão competente no assunto, a gente tem que saber mais ou menos o que a gente fala, né? E, pelo que eu vi, a cada 10 milhões de pessoas, mais ou menos, esse é um dado que eu achei num lugar aí, acho que com o Dr. Drauzio Varela, numa entrevista dele, que ele falava que a cada 10 milhões de pessoas com surdez, somente 9 delas nasceram surdas, né? Então, a gente percebe o seguinte, que a surdez, ela vai... poucas pessoas nascem surdas, né? Assim, não é um número muito grande, mas as pessoas vão perdendo audição durante a vida. Sim, mas o número também é significativo desses nascimentos, né? Os nascimentos também, o que acontece, muitas perdas, é a prematuridade, né? Doenças infecto-contagiosas durante a gestação, ou medicamentos ototóxicos, né? Medicamento dá durante a gravidez das Sim, mães? sim. Na formação Alguns, isso. Não só durante a gravidez, nós também. Tem alguns antibióticos que nós tomamos que podem, não que vão provocar a perda auditiva, tá? Entendi. Mas eles têm uma propriedade ototóxica que a gente fala, né? Pode gerar. Então, assim, durante a gestação, você tem aí problemas de saúde, né? Rubéola, sífilis, né? As doenças... Isso causa surdez. Podem causar, Podem, né? Tudo tá? pode, né? A rubéola, que é a mais famosa, né? Ai, teve rubéola quando a criança nasce com problema grande aí auditivo. Não necessariamente vai ter a perda auditiva, mas é aí um alerta, né? Um sinal vermelho para essa mãe aí observar o nascimento e o desenvolvimento dessa criança, E né? o que você acha que causa mais surdez hoje? Assim, na população em geral? A falta da prevenção mesmo, né? De cuidados. Então, o abuso, né? Da intensidade de som, né?
o uso de fones de ouvido, tem a questão genética, né? A hereditariedade, aí a família Magalhães, a gente tem aí um clássico. Não são nem os Magalhães, são os Pesote. Pesote, Pesote, desculpa. Os Pesote são craque nisso. Você salvou, né? Os Pesote eles são clientes fiéis, assim, do otorrino, do fono, do aparelho auditivo. Os Pesote, eles têm bastante conhecimento disso. E você acha que aumentou isso? De quanto tempo para cá você acha que aumentou? Na verdade, ou não? as pessoas também estão vivendo mais, né? A gente está tendo uma qualidade de vida melhor, né? Pessoas com 100 anos, né? O sogro da minha irmã, seu José, está com 102 anos e assim, Tá bem. Independente, bem, Que coisa, né? Então, assim, estão vivendo mais. Então, a perda auditiva, o que acontece? O ouvido, ele nasce pronto. Ele só vai envelhecer, tá? Então, aos 30 anos de idade, começa um envelhecimento natural do ouvido. Assim como o nosso corpo vai envelhecendo, o ouvido também envelhece, né? E aí, se você tem uma questão genética, não existe, né? Uma vida saudável, familiar, não tenho nenhum problema, aí vem esse envelhecimento. Aos 30 anos, essas células começam a morrer. Não faz falta, porque são milhares de células responsáveis pela audição. E a partir dos 60 anos, então, se você não teve uma vida, uma saúde auditiva boa antes, você vai colher os frutos depois dos 60 anos. Porque célula morta é célula que não se regenera. Então, os jovens, baladas, os fones com grande intensidade, essas células estão morrendo, né? E na balada, assim, quando aquele som muito alto, mata muitas células ali. Sim, a gente não sabe. Não, assim, mas quando você está em lugares com muito... Uma chacina geral de célula do ouvido. Mas toda vez mata? Sim, se você fica muito tempo exposto à intensidade muito elevada, sim, as células vão morrer, tá? Vocês já devem ter tido alguma experiência de sair de um baile, de uma festa, com aquela sensação de ouvido zunindo. Né? Eu acho que o meu é zunindo até hoje. E aí, de repente, você sente aquele... faz um pi. Sim. E para. Sim. Isso é uma célula ciliada que foi. Pronto. Tá? Então, amiga. Não confunda, Mônica, zumbido com esse apitozinho que e some. Tá? Quando dá esse apito e vai diminuindo... agora não nada apita. Tá com zumbido. Gente, eu tô com zumbido, aí eu falei que vou fazer uma consulta ao online, vivo. Né? Fazer aqui uma consulta ao vivo pra todo mundo porque saber. tinha uma época, eu vou te falar, que às vezes eu tava caminhando, eu corria muito, tinha uma época, e eu escutava um apito. Eu falei, gente, mas não tem ninguém Era o Marcelo apitando. atrás de você, com o apito? Era um apitinho, assim, né? E eu falei, gente, mas não dá... Foi só uma época. Depois desse apito... Sumiu. E o zumbido, Agora, o zumbido eu acho que ficou. o zumbido eu tive desde que eu nasci. E como é esse zumbido? Fica... É tipo um... Isso. Tá. Porque o zumbido, ele pode ser apresentado de diversas maneiras. Não, o meu é panela de direto. pressão, abelha, Deus esse me livre. sonzinho, tá? Eu acho que foi esse apitinho, tava morrendo um monte. O zumbido é um capítulo à parte, eu diria. Não, Mas o zumbido... legal a pessoa O que tá zumbido... assistindo a gente tem agora, muita gente tem de zumbido. repente, Sim. tem esse zumbido e fala, é normal, já acostumei. Sim, Já acostumou? o que Não pode. acontece? Não. O que acontece? O zumbido, muitas vezes, pessoas como você, já tô acostumada, A já gente acostuma. já adaptei, já nem ligo para ele, precisa ligar, tá? Preciso ligar. Precisa investigar melhor o que está acontecendo, tá? Tá. Porque e muitas pessoas colocam muita importância nesse zumbido. Então, tem pessoas que chegam a ter problemas com sono, né? Porque esse zumbido atrapalha, incomoda. Então, tem muitos Então, tipos. fica muito irritado. Não, o tipo pode ser o mesmo, mas é o Mesmo? tanto que eu dou de importância para Incomoda. esse zumbido, tá? O zumbido, então, ele é um sintoma, ele não é uma patologia. Entendi. Ele é como se fosse uma febre. Febre não é doença. Mas tá avisando que tem Tá alguma avisando coisa que tem errada. infecção em algum lugar. Que não tem, não tá O legal. zumbido é a mesma coisa. O zumbido, muitos casos, o que apresentam? Perda auditiva, tá? No segundo caso, no segundo ano, na hierarquia, problemas metabólicos.
estresse, alimentação, e aí vai uma tem tanta pancada coisa assim que dá zumbido? muitos. Eu ouvi falar que às vezes o problema no fígado dá zumbido. Eu já li isso também. Está com o fígado muito a questão, não, então deve obesidade, ser isso. sim, não, metabólico, né? Diabetes, É. quem tem diabetes tem muita situação de zumbido, também muita queixa. Hipertenso também tem queixas de zumbido. Problemas ortodônticos, né? De articulação, de temporomandibular. já tive isso também. Também tem muitos problemas com zumbido. Então, precisa descobrir essa causa para você Pra tratar. Tá? Entendi. E aí eu vou te aconselhar a buscar um otorrino aí de primeira mão para investigar o que é mais comum, é uma perda. Mas eu escuto bem. Às vezes o limiar auditivo, né, para audição, para comunicação, ele está normal. Só que nosso ouvido, ele escuta altas Várias frequências. né? Então aí pode já começar a apresentar aí alguma perda nessas altas frequências. Então aí tem como você prevenir, evitar Parar por situações, aqui, né? exato, Entendi. para não aumentar ainda mais essa perda. Que tá, legal. tá E, vendo, por exemplo, gente? daí você está falando de procurar, então, a pessoa que tem um zumbido qualquer, que tem um desconforto, qualquer coisinha que não é normal, mas é que aquilo incomoda um pouquinho, mas que daqui a pouco pode vir a incomodar muito mais, precisa procurar, então, um especialista, um otorrino, fazer aquele exame lá de, acho que é audiometria, né? Isso. Que vai detectar se Até você tem quando, perda né? em algum Você- lugar, em alguma coisa. E vai aí, dar. e aí o próprio otorrino, a questão auditiva tá ok, não tem nenhum problema, aí o próprio otorrino encaminha, ou para o endócrino, e aí vai para Entendi, pra cardiologista, começar para a fazer uma outros investigação. colegas para investigar melhor. Legal. Tá. E, por exemplo, a hora que ele fez a audiometria, aí como que chega até a Rosana? Por exemplo, a Rosana, você cuida da perda em si, né? Você põe um aparelhinho, Tá milhões, muitos tipos de aparelho. Até é legal eu ver, porque, por exemplo, você falou da família e tal, o Eduardo, meu irmão, usa aparelho, é seu paciente. Sim. E, assim, muitas vezes você nem percebe. Ele tem cabelo curtinho, o homem Sim. normalmente tem o cabelo curtinho, então você não percebe que ele Sim. está de aparelho e ele usa nos dois ouvidos. Sim. E, assim, é muito diferente do que o meu avô usava, porque meu avô também era surdo dos dois ouvidos. Esse daí é só uma demonstração. Botava alguma coisa aqui para aprender. Não, mas É olha só- o tamanho disso. Olha que É O impressionante. tamanho é real. É inacreditável. Isso. E assim, o meu avô, o aparelho ver. dele era enorme, ficava aparecendo, parecia aqui atrás. Tal. Sim. E muitas vezes, quando a gente não estava num almoço ou em qualquer lugar, aquele apito começava. Pip. Falava, gente, de onde vem vindo esse apito? Daí a gente olhava para ele e via que o apito vinha da cabeça dele. E ele não ouvia o apito. O apito Aham. que todo mundo na mesa estava escutando, porque ele era surdo. Sim. Então, assim, e hoje em dia, meu irmão, eu nunca vi o apito do meu irmão. Não, mas- Eu nunca vi Mas se você aparelho vê, do Edu. ainda existem os aparelhos que Isso. são maiores. Esse daí era Então, mais assim, ou menos é. metade O- do que era do meu avô. O que acontece? Para cada necessidade auditiva, existe o modelo Isso que eu correto ia te de perguntar, aparelho exatamente. auditivo. Então, só voltando um pouco, né? Quando o otorrino faz o diagnóstico, porque às Isso. vezes, assim, a família já sabe que tem um problema auditivo, né? Tá difícil o relacionamento na casa, tá tendo que repetir muito, tá tendo que gritar e tudo mais. Mesmo assim, o profissional que vai dar o primeiro suporte é o otorrino. Porque esse otorrino, ele vai avaliar também essa perda. A gravidade. Que, de repente, eu tenho no canal cera. E algumas pessoas produzem excessivamente cera. Presente. E aí presente. forma uma rolha, que chama rolha de cera, porque parece uma rolha de eu já vi na garrafa internet. mesmo. E é Eles têm terrível. Eu tenho muito isso, porque canais. acho que quem tem a pele muito oleosa também deve Sim, ter isso tudo. sim. É terrível, é, É. terrível. Assim, É. você fica surda. Fica. Surda. Fazer uma E isso lavagem, né? é uma loucura. É. Você vai ficando neurótica, você vai ficando mal-humorada, você vai ficando Isso. tudo. Você perde, até mesmo a pessoa com a cera ou com a sensibilidade, com a falta, com a perda da audição, ela vai perdendo todos os sentidos, assim, muitas vezes. Eu lembro quando eu fiquei uma vez com os dois, porque uma das besteiras, para quem tem cera, é cotonete. É Ai, pegar o adoro. cotonete e falar, vou dar uma limpadinha. Dá aquela limpadinha, o negócio entrou pra dentro, ferrou tudo. Aí sim você ficou surda de Tem- novo. tem um Mas é uma otorrino. delícia quando sai. Agora, quando entra, é terrível. Mas não sai. Sempre Então, vai sair e uma o parte e empurrar a O outra. doutor Hélio, o Marcelo, tal, que eu vou,
o Marcelo Alves ou o doutor Hélio Epifânio, eles falam assim, fique longe de cotonete, pelo amor de Deus. Mas Ele fala, o melhor jeito de limpar o ouvido é com o cotovelo. Não chega nunca. Eles falam isso, verdade. Porque você, na tentativa, você tira um pouco, mas E você empurra outro tanto. E aí, essa cera, ela vai ficando ressecada. E por isso que forma a rolha, tá? De cera. E aí, o otorrino responsável pelo diagnóstico, pela indicação de aparelhos auditivos, exatamente por isso. Porque, uma simples rolha de cera. Tiro, acabou, né? Entendeu? Ou tem uma questão patológica, né? Tem uma otite, tem alguma coisa, o médico vai tratar com medicamento. Porque tem gente e que vai não sente reverter nada, essa né? perda. Tem gente que não sente. Então, assim, quando o médico indica prótese auditiva, não existe uma reversão por nenhum outro procedimento, né? Nem cirúrgico, nem medicamentoso, nada. Ou, às vezes, até tem a questão cirúrgica, mas o paciente não está preparado para uma cirurgia. Então, ele não quer. Então, aí acaba indicando a prótese auditiva. Que é muito menos invasivo, é muito mais rápido, né? Às vezes até mais... Sim. Por exemplo, mas para quem não quer participar, tipo uma cirurgia... se é perda de células, em que caso seria uma cirurgia? Excelente pergunta. Vamos lá. Estudou, Mônica! Parabéns! Ela acha que eu não estudo, deixa ela. Olha só, Rosana, você está fazendo hoje uma ela sempre me detona ao vivo, gente. Eu estudo todas as pautas. É que a Mônica tem leitura dinâmica. Eu tenho, ela faz assim, ó. olho. Eu tenho mesmo. Excelente pergunta. Vamos lá. Repete a pergunta, por favor. Não, eu perguntei para ela, ela falou que tem cirurgia. Mas como é uma perda de célula, mas como que é feita essa cirurgia? Em que caso? Isso. Então, vamos lá. A gente tem uma perda auditiva, às vezes por condução óssea, tá? Então, a hora que a gente... Pena que eu não trouxe a minha orelha. Oxa. Então, a gente tem a membrana, a membrana timpânica, tá? O som bate nessa membrana timpânica, vibra essa membrana timpânica. Aí tem a cadeia ossicular, que é o bigorna, o martelo, o estribo, né? Fica lá, que os três menores ossículos do corpo humano. É verdade, eu lembro Eles ficam todos encaixadinhos numa cavidade onde tem ar, tá? E aí o estribo vai bater numa outra janelinha que vai mandar o impulso, vai transformar o impulso mecânico num impulso elétrico. Entendi. E vai fazer o cérebro entender este som, tá? E aí é a cóclea. Então, as células estão ali na cóclea. Se eu tenho uma lesão na cóclea dessas células ciliadas, é irreversível, é aparelho auditivo, ponto final, acabou. Se eu tenho uma perda, um problema na cadeia ossicular, aí a gente tem cirurgias. Entendi. Se eu tenho secreção, uma otite de repetição, aí entra mais a parte médica, né? Porque a gente tem a comunicação do ouvido com o nosso nariz, né? Que é a tuba auditiva. Sim. Então, se catarro penetra pela tuba e entra lá nessa cadeia ossicular, essa cadeia ossicular não vibra tanto. Então, as crianças, normalmente, quando tem muitas otites aí de repetição, muito frequente, às vezes, colocar um tubo de ventilação. Os otorrinos colocam, que é para ventilar esse ouvido, para secar esse ouvido mais rápido. Por isso que quando a medicação não funciona. Um tubete. É um tubinho de ventilação. Entendi. Eu lembro alguém da minha família, não me lembro quem foi, que colocou isso com a Patrícia. Então, aí são as cirurgias, tá? Então, às vezes, é disjunção de cadeia, ou troca um ossículo por uma prótese. Aí são as cirurgias que muitas vezes... O que a gente tem também muito comum é a otosclerose, que é o enrijecimento dessa cadeia ossicular. Elas vão se calcificando, então não vibra mais tão... E aí é pela idade que você fala que a gente... Não necessariamente, tá? Não, otosclerose é uma predisposição do corpo em estar
tendo um pouco mais de Calcificando. Aí eu Entendi. tô invadindo a praia do meu colega, né? Não, mas a gente tá eu sou um falando pouco mais das abelhuda, mas causas, é né? a É que base. você trabalha Aí, assim, como não movimenta, enrijece, Aí não o tem som a- não chega Aham. lá. Então, aí, às vezes, também a gente tem essas próteses para colocar no Você local falou- dos ossículos. Você falou da otite, né? Se a otite, por isso dessa necessidade de fazer essa cirurgia para secar. Sim. Né? Porque eu estava vendo que se a otite for constante, né, uma atrás da outra, ela pode causar aí a surdez mesmo, Mas né? aí a conduta médica, né? Então, às Sim. vezes, a medicação, primeira situação é medicação, né? Tratar de uma forma com medicamento. Não resolve, aí tem muita repetição e não tá secando. E aí sim o otorrino acaba Tá. partindo para o dreno mesmo, para o tubo de ventilação. E aí seca, né? E o próprio organismo expele, a membrana fecha, é um Entendi. procedimento E E super... daí você comentou também da cóclea. Cóclea. Cóclea, que está aqui. E São- que você falou que ela é irreversível, um problema nela e tal. E é isso As que, células que estão aí. tem aquele implante coclear? É dele? Isto. Porque o implante coclear que eu estava vendo, um dia eu estava não sei onde eu estava, com a Mônica. E a Mônica, mulher do Eduardo, ela falou, aquela ali que é a cirurgia tal do implante e tal. É um negócio que fica parado aqui, né? Fica grudado aqui na cabeça e tem tá div- dentro do ouvido, né? tem E diversos daí modelos. o Eduardo não quer fazer. Não, Falou que que não vai ficar no é aparelho. indicado pro Eduardo. Porque ele o ainda tem É, audição. Sim, tem restos auditivos bons. Então, assim, Um aparelho responde resolve. muito bem com a prótese auditiva. E quem faz esse implante coclear? Ele tira tudo e coloca Não, como é que é isso? não. O implante, ele vai ser inserido os eletrodos dentro da cóclea e aí o estímulo vai direto para a cóclea. Por isso que eles estão nessa Tá, região aqui. fica um negocinho ficam aqui redondinho. embaixo? Isso. É dentro um da ímã, pele? implanta dentro da cóclea, Ah. cicatriza, aí vem o processador que fica aqui fora, que é o microfone que processa o som, e joga o estímulo direto para a cóclea. Normalmente em pacientes onde não tem uma boa Não resposta tem, com o com os aparelho. aparelhos auditivos, tá? E não também necessariamente o implante vai dar resultados, porque também tudo depende da condição desta cóclea, Cóclea. né? Da saúde dessa cóclea. E a pessoa Né? que Mas é fez esse- muito interessante. Nossa, eu nós imagino. nós temos uma fonoaudióloga trabalhando na Clialde, em Bragança, que ela é implantada, Ai, né? que As legal. duas orelhas. E a pessoa é muito que nasce bem. surda, ela pode fazer esse implante coclear? Qualquer pessoa que tenha as condições, né, prévias Nossa, para um porque implante. A gente vê alguns vídeos assim, né? No TikTok, mais evasivo, né? Uma Facebook, cirurgia Instagram. A gente acaba vendo uns vídeos assim no YouTube de a emoção das crianças, E as ou dos crianças. adultos quando coloca Sim. alguma coisa assim. De repente houve um barulho, Meu, é lindo de ver, deve ser uma Quanto coisa. antes a estimulação, melhor. Por isso o teste da orelhinha Isso que eu queria que você falasse. é muito importante, tá? Então, hoje as crianças nascem e já passam por uma avaliação, né? Que é É tipo o o teste da do pezinho e da passa, orelhinha. passa ou falha, né? Ali, se dá alguma alteração, aí vai para uma investigação mais detalhada. Mas também as mães não precisam surtar, né? Porque às vezes falha e aí ainda tem líquido de parto na orelha, então precisa ter um Tem que fazer um acompanhamento, acompanhamento. aí com o otorrino, E- mas a estimulação tem que ser o mais precoce possível, né? Para a criança não perder E informação. esse teste da orelhinha é um som, uma né, sonda que colocado. coloca põe uma isso sonda e e ele mede, mexe e a mede as cabecinha, respostas. Não. Não? Mede as respostas, o próprio equipamento, sinal As elétrico. vibrações Isso. É bacana, porque isso daí a gente estava vendo que o próprio SUS, eu acho que deve Sim. ter isso, procurar aqui em Rio Claro, né? Quem for do SUS ou quem tiver para ter filho aí, procure, Unimed, né, Santa procure o Casa, seu com plano. certeza já os faz isso. testes, Eu né? tenho Ver se certeza. O SUS, aqui O SUS cobre eu não isso. sei como que está deve em Rio cobrir. Claro, mas deve. cobrir. Deve. Tomara que deve cubra. ter. Tomara. Você estava falando que, né, a secreção nasal, qualquer coisa, vai pro ouvido, né? Porque Sim, é interligado. pode ir. Agora tá muito, né, na moda a gente vê mais, fazer aquelas lavagens nasais. Né, que o pessoal acha que é uma maravilha, porque vai descongestionar. Mas você não pode já entupir o seu canal auditivo com aquela água Por isso- cheia de bactéria? Então, por isso que existe uma técnica para fazer isso, né? Que aí o otorrino, ele indica, ele fala, ele demonstra como que deve ser feito.
Cada tá? caso um caso Cada também. caso é um caso. Aí ele vai analisar a necessidade, porque tem pacientes que é necessário sim Então, fazer. porque agora as blogueiras ensinam e mostram os bebês fazendo, sai aquele melecão, né? Mas Dependendo época da das pressão crianças, que você coloca, você né? pode Porque é para ela estourar, entrar né? e sair, ela pode ir para a orelha na média. época assim. das crianças tinha aquela beirinha que fazia, apertava E daí saía. aquela coisa. Era maravilhoso. Diego. Não, mas aquela Juro pra você, puxava, né? Aquilo era maravilhoso. Você não- Porque as crianças estavam tão entupidas, estavam tão Você congestionadas. sugava. É Você- diferente. Aquilo saía, você olhava, assim, era até Mas o outro, nojento, mas era bonito. você joga água e sai na outra narina. Eu vi isso, É. muito Entendeu? É. Porque tem um jarro Kit. Ayurveda Isso. que você põe mesmo, né? Isso. Que aí sai. Mas esse você espirra. É. Você Por faz o isso que contrário, quem né? tem que indicar é o pediatra ou o otorrino, que aí ele vai indicar direitinho como que tem que ser feito, porque tem toda uma técnica para ser E outra, usada. Tá, acho gente. importante Então vocês isso. não ficam seguindo É. a blogueiragem aí e fazendo no nariz do seu bebê sem. É a mesma É. coisa esse povo que compra coisa pra limpar a orelha. Sim! É que põe o aquele cotonete. troço, não só Sim. cotonete, mas Tem uma também. tipo uma curetinha, uma Isso. colherzinha, assim, que Esse você eu vai nunca vi, tirando. graças a tem, Deus. Isso. tem. Normalmente é dos xing-ling lá, né? Sim. Que É põe, grampo, eu sai, vejo o pessoal assim. com grampo. Tem até um Machuca. negocinho que é um tipo de uma rolha. Você sabe que coisinha antigamente assim, uma bolinha. farmacêutico fazia, né? A remoção de limpeza. cerumen. E isso chegou a ser proibido. Por quê? Porque se a cera ela tá muito ressecada, a hora que você vai injetar a água, ela pode romper a membrana timpânica. Isso é um fato. Ei, pra quem tem tímpano Porque ela rompido, não gruda pode, na- né, fazer E a outro limpeza. fato é isso. Quem tem perfuração de membrana timpânica também Não pode dá fazer da água. uma desorientada aí de labirintite. Labirinto, né? É. A cera gruda no tímpano, não gruda? Se você empurrar, Sim, sim. Sim, Não, porque ela ela pode falou, estar cria lá. a rolha. seca tudo. É. Cria a rolha, daí nem, Ai, gente, nem que saca a É rolha. médico, é Só médico que médico tem mesmo. que Então tá, fazer. é. Porque ele tem que analisar a consistência da cera, como é esse conduto e de que forma. Tem gente que aspira, tem gente que usa cureta, mas médicos, por Tá. favor. Por favor. É, porque muitas vezes a surdez, hoje em dia também, e acho que sempre foi assim, né? Ela é muito ela Estigmatizada. É estigmatizada muito. As pessoas que usam o aparelho, eu vejo muito isso. Muitas pessoas assim, a hora que o Eduardo Preconceito. fala, eu sou surdo, ele fala brincando, ele fala numa boa. O Eduardo, ele leva tudo numa boa. Então ele fala assim, eu sou surdo, fala mais alto, ou, fala devagar, fala um de cada vez, porque assim, para quem usa o aparelho, é complicadíssimo isso aqui. Né? Um monte de gente, de repente, barulho da rua, gente entrando, gente saindo. Ele fala muitas vezes, ele fala, gente, fala mais baixo, vou tirar, agora vocês falam direito. Tá? Então ele faz isso. E muitas vezes É as pessoas, perfil. Porque as escuta pessoas muito, olham assim né? e falam, nossa, você usa aparelho? Aí ele fala, a pessoa olha, ai, nossa, que dó. Que dó por quê? Dó. Graças a Deus ele tá com o aparelho, tá Eu escutando sempre, tudo. eu sempre falo, eu dou o exemplo. O olho. Aos 40 anos, Não o nosso braço fica curto, né? Que a gente Oh. começa lá a Exatamente. tentar enxergar. Ninguém fala, que pena, né? Pois é. E o que aconteceu com o teu olho? Envelheceu, Exato, tá? exato. E aí tem esse estigma com o uso do aparelho auditivo. Por quê? Porque antigamente só colocavam aparelho auditivo pessoas Muito que tinham velha. muita Muito dificuldade velhas, né? auditiva. Isso. Então eles já Surdas estavam mesmo. muito velhos. Então ficou estigmatizado. Hoje a gente tem todas as idades usando o aparelho auditivo. E melhor ainda falando, quanto antes, melhor. Tá? Por quê? Porque quem entende é o nosso cérebro. Não é a Entendi. orelha. Então, Sim. se o som não chega, Nos- como que o cérebro vai ficar? Preguiçoso. é. Então não E tem quanto aquele negócio. menos Ele vai, estimulação, exato. menos ele quer trabalhar. E ele Então- deixa de ter essa característica, né? Porque o cérebro é assim. No Brasil, agora vocês vão levar, esse dado eu tenho bem na ponta da língua, Vai lá. Aline. Essa é perigosa. No Brasil, uma pessoa com um diagnóstico, ela já sabe que ela tem perda auditiva. Ela leva de 8 a 10 anos para buscar ajuda. né? Ó, eu Olha lá. 30, Temos aqui 40 um exemplo anos. claro, aqui, ó. Pessoa com ruído. Então, faz sei lá assim, quanto é muito tempo que esse cérebro fica em privação.
tá? E a presbiacusia, que é um envelhecimento natural do ouvido a partir dos 60 anos de idade, ela acomete altas frequências. Então, são os sons agudos. Então, volume, a pessoa entende, escuta bem. Ela não consegue discriminar, ela não consegue entender. Então, vem aquela coisa da velha da praça, né? Falou pato ou falou bato, né? Aquela coisa, né? Isso. Por quê? Porque são os sons mais sutis, que são os agudos, que na perda pela idade, que são acometidos. Então, assim, só escuta quando quer. Ou, a Aline acabou de falar no começo, né? Escuta seletiva. O Marcelo é desatento. Desatenção, muitas vezes falam, né? Confunde-se muito com desatenção. Principalmente, acho que quando é criança, né? Que a criança não está prestando atenção, mas talvez não seja porque é desatento. Mas porque o adulto também. Escutando. O adulto Sim. também. Você entende quando você quer, né? Quando tá do seu interesse. Gente, ninguém entende quando quer, porque se alguém tá falando, você vai escutar. Se você tá escutando bem, você vai escutar. Mas a falta de atenção deve ser muito trocada com isso. Deve ser Sim, muito confundida, muito. né? Por isso que tem que sempre ser investigado, tanto na criança quanto no adulto, precisa. Porque a presbiacusia, que é o envelhecimento natural do ouvido, ela vem de uma forma muito lenta e muito sutil. Então, aí você tem aquela dificuldade, às vezes, na palavra, que, né, confunde com a atenção. Tem uma coisa muito legal em cima disso que você está falando. Pode terminar. Do que? Isso que você está falando, da falta de atenção e tudo mais, eu estava vendo, e o Eduardo, dia desse, comentou comigo, ele falou assim, que as pessoas com perda auditiva, elas têm uma tendência tão maior de desenvolver o Alzheimer, a demência. Sim. Por quê? Porque elas Se não isolam. estão escutando e se isolam. Mas é isso que ela tá tá falando. aqui, ela tá aqui, não tá escutando, então eu tô aqui no Desliga. meu mundo, Mas desliguei. é E ela vai parando de interagir, ela vai parando de querer prestar atenção. Ou mesmo do Isso relacionamento familiar. Com Então, assim, certeza. filhos tudo. pegam muito no pé, né? Então, eu vou fazer de conta que eu entendi. Então, eu faço de conta que eu entendi, não entendi o que está sendo dito. Então, começa também a ser esse ciclo, ou pega-se tanto no pé que começa a irritar, e aí o relacionamento Isso. familiar também Desgaste. fica muito desgastado. E eu, voltando para a perda sutil, só que eu acabei lembrando, pandemia, máscara. Isso. Nossa Vocês não têm noção do quanto de pessoas que descobriram a perda auditiva por conta da máscara. Porque ele ia lábio. Porque A pessoa falava naturalmente... abafado. Não, Você não vê porque a boca. quem tem uma dificuldade Ó, você fica vendo a auditiva boca dela, você vai vendo compensa com o olhar. Porque os nossos sentidos, nossa máquina, Eles ela é vão se perfeita. ajustando, Um vai sim. tentar ajudar o outro. Sim. E o visual ajuda muito o auditivo. E quando veio a pandemia, que todo mundo tampou a boca, muitos casos, mas muitos casos mesmo, descobriram a tinha perda problema. auditiva nesse momento. Que aí não conseguia entender o que as pessoas Nada, estavam nada, falando. né? Não tinha mais E aí muleta. achava que era a máscara. A máscara não abafa muito, Não. tá? Era que não tinha um apoio visual. Né? E aí também muitas pessoas descobriram aí a perda. Então foi um coisa, marco, né? assim, na minha vida profissional. Você Porque eu viu falei, gente, quantas como tem pessoas. como tem. E passa mesmo desapercebido. Porque o grave você escuta bem. Então você consegue conversar aos trancos e barrancos com as pessoas. E o nosso cérebro é aquela caixinha perfeita, né? Então você vai pelo contexto. Então não entendi uma palavra, mas o assunto, blá, 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 e eu tento entender. Sim. E outra coisa também da demência. Isso gera muito cansaço da pessoa. O esforço fazendo que ela tem que esforço. fazer para dar conta desse ambiente. Entender o que está sendo falado. É, por isso que ela se isola mesmo. Exato. Porque ela fica tão cansada. E eu acho que tem muito a ver com o que você falou, esse negócio, né? Que a gente escuta no cérebro, é processado ali. E se você não está usando mais essa parte do cérebro, é uma parte que você deixa ali quieta. Sim. Acaba atrofiando, Exato. né? Vai atrofiando. E aí volta na história de que, mesmo com o aparelho, não estou entendendo, né? Muitas pessoas têm muita queixa de aparelho auditivo. Por isso que às vezes não Pensa, funciona. 10 anos sem estímulo. Você resolve colocar um aparelho.
Se essa pessoa já tem 80, 90 Não vai anos, funcionar. tudo já está mais lento naturalmente. Não, pode funcionar, Quem mas vai dera demorar, o processamento né, Rosana? auditivo. Mas aí demora mais tempo. Ela vai ter que ficar naquele ajuste Sim. bastante tempo. Ou muitas vezes vai vir aquele baque, né? E a Pá, família, aquele coisa. tem que acolher, né? Assim, tem que falar devagar, tem que olhar de frente, Coisa pra que ajudar. ninguém tá tendo muita né? paciência, né? Exato. Mas é Vamos verdade para mesmo. outro né, dar outro programa. Dá, Porque, dá. Outro porque capítulo. o aparelho auditivo nada mais é do que um amplificador, né? Ele vai É. aumentar aquilo que as informações que eram para chegar naturalmente. Sim. Então elas têm que chegar também devagar. A De pessoa uma, tem que maneira, se- de uma maneira muito simplória é isso, né? Ele é um amplificador. Mas esse amplificador, ele também vai estar amplificando as frequências separadas. Então, por isso que antigamente as pessoas tinham muita queixa de aparelho auditivo. E hoje já não é mais tanto assim. É tecnologia, Por quê? né? A tecnologia veio Já favorecer manda a o qualidade. para outro. Sim, se eu lugar. preciso de 5 aqui, 20 aqui, 40 aqui, então você vai ajustar esse aparelho de acordo com essa necessidade. Aí você tem mais Entendi. conforto. Então, num ambiente mais desafiador, né, mais barulhento, mais ruidoso, os aparelhos possuem filtros de ruídos para priorizar a fala. Então, ele tem uma seleção. Se não vira tá? aquela... Ele Sim. escuta muito, tudo Gente, muito, tem né? aparelhos de tudo quanto é tecnologia. Isso que eu ia te Tudo perguntar. depende da necessidade do indivíduo. Ah, aparelho é barato, é ruim? Não, não é Depende ruim. do que você tá Se a precisando. necessidade auditiva do paciente for uma necessidade só de potência, de volume, os mais simples são perfeitos, dão conta do recado maravilhosamente bem. Agora, se eu Entendi. tenho e a grande maioria, se eu tenho esse degrau aí nas frequências, balanços, as, as diferenças nas frequências, aí eu preciso de mais tecnologia. Né? Então, aí você tem um entendi. pouco mais. E aí vem um aparelho um pouco mais. E assim, um aparelho hoje, vamos assim, fazer um merchan. Um aparelho hoje, ele vai ele começa em quanto? Quanto uma pessoa tem que... Tem Por exemplo, eu aparelhos. estou começando, não tenho dinheiro, mas eu não estou ouvindo muito bem. Quanto que eu tenho que Olha, desembolsar? Aline, tem uma situação que eu falo, o paciente não adianta ele comprar o mais econômico se não atender a necessidade, dele. Porque ele vai estar jogando dinheiro no lixo. E é isso que acontece ainda no A Brasil. pessoa quer economizar, mas Eu quando falo a assim, economia as porca. pessoas precisam adaptar, não vender aparelho auditivo. E isso tem que ser muito... Eu prefiro que um paciente devolva um aparelho auditivo por não ter condições econômicas para adquirir, mas ele experimentou, porque ele vai se organizar Já pra poder ter o economicamente aparelho. para um futuro ele poder ter algo que vai ser útil. Porque todo mundo tem história de gente que compra o aparelho e está na gaveta. Ah, mas gente, como é que alguém vende o aparelho se não funciona? Mônica, você não escuta, de repente coloca. Numa situação de consultório, é o ambiente ideal. Eu, por exemplo, minha voz, ela é boa. Eu tenho uma boa articulação. Então, dentro do meu consultório, qualquer aparelho vai ficar excelente Aparelho no funciona. ouvido do paciente. Entendi. Aí o mundão lá fora, buzina, carro, Ah, cachorro latino, moto, a Inspiram, pessoa às falando. vezes. Então, aí é que entra. Então, por isso que também, agora, outro merchan. Experiência domiciliar. É fundamental Por o exemplo, paciente O fazer. que é isso? Então, Vocês dão o aparelho, ele sim, fica o testando. paciente vem com uma indicação. Entendi. A gente faz uma avaliação. Nós mostramos a dificuldade para esse paciente e quais são os modelos que vão dar conta do recado. Todos, desde a tecnologia mais simples até a supra-sumo, a top. Então, Até o tá? Porsche. Então, por Exato. exemplo, E ele pega e leva pra Ele casa. vai selecionar Tá. junto com comigo. você. Aquela tecnologia que não vai atender, eu nem falo. Entendi. Tá? Aí, se ele sentir o desejo, ele vai fazer a experiência domiciliar. Então, nós emprestamos o aparelho Entendi. uma semana para situações dele de vida diária. Ele vai estar experimentando, vai retornar reclamando. Tudo que não gostou, tudo que foi demais, Entendi. tudo que faltou. E aí entra aquela situação, eu não coloco tudo que ele precisa, porque são 8 a 10 anos em privação, então eu sempre coloco menos, tá? E depois eu vou chegando à necessidade dele.
também deixo bem claro para esse paciente. Aí eu ajusto mais uma semana. São 15 dias de teste. Adapta um aparelho em 15 dias? Não necessariamente. Então, assim, cada caso é um caso. Tem pacientes que falam, ai, nem pensar em tirar esse negócio de mim. Eu Não já quero vou mais embora, saber. já É que nem óculos, né? É. Coloquei que enxergando, pelo amor de Deus. E tem ninguém aqueles que demoram um pouco mais. Então, assim, é um processo. Eu sempre falo para os meus pacientes, assim, é como uma academia, né? Você não faz uma semana e o seu músculo fica maravilhoso. Não. Infelizmente, Então, eu não. sempre quilos faço uma de uma brincadeira. Eu vez. falo, o cérebro é como se fosse É a um mesma músculo. coisa. Ele precisa começar a receber a estimulação. Os estímulos. E também não dá para aos fazer do poucos. aparelho um uso social. Ah, eu só vou colocar para sair. Só vou tá. colocar para ir ao médico. Eu fico muito sozinha em casa, eu nem uso. Tem que usar. Porque aí, senão você não vai fazer os estímulos que Sim, você precisa. uma torneira ligada, uma panela Você não vai batendo, um escutar. Isso é copo. perigoso, São né? importantes você já estimular esse cérebro para esses sons. Então, é muito importante. Bacana tá? isso de a E pessoa poder aí, testar. aí o paciente, né, que tem uma dificuldade econômica, ok, pode devolver. Não tem compromisso nenhum de compra. Esse teste não tem custo nenhum. E aí ele vai se organizar, Sim, tá? sim. Pra coisa. Eu E vou também precisar tem gastar 10 mil reais, por exemplo, para comprar um aparelho. Eu vou ter que economizar tanto por mês para E poder tem, comprar. e Daí tem, se a gente também organiza. orienta muito a acessibilidade no Banco do Brasil. Tem. Isso tá? que eu ia perguntar. Tem os É uma programas. linha de crédito especial para Entendi. pessoas Pra comprar os deficientes. aparelhos. Não só auditivo, Não? tá? Cadeira de roda, qualquer coisa. Qualquer. Como é que chama? Banco do projeto. Brasil, crédito de acessibilidade. Legal. A gente O nem banco sabe não as divulga, coisas, né? é, Aqui a gente- porque não é divulga, interessante. lógico que não. Os Você juros vai procurar É isso. baixíssimo. é baixíssimo. Eles não Por querem. que que você vai Prestação procurar? Você não tem esse problema. Quem tem o problema vai fixa. atrás. É. E você pode dividir até 60 vezes. Então, 200 e poucos reais, você compra um aparelho Top. excelente. E tá? tem carro PCD agora também. Porque Tem. a deficiência auditiva é uma deficiência invisível, né? Porque Sim. assim, ninguém sabe. Não é o cego, não é aquele que não anda e tal. É uma pessoa que não escuta e a pessoa está convivendo normalmente com você e muitas vezes você nem sabe que a pessoa usa o aparelho ou que não está escutando o que você está Sim. falando. E assim, agora eu vi que tem agora o carro PCD também para o Sim. auditivo e tal. Sempre eu acho teve. bacana isso. Eu acho Sim. legal você ter Isenção dos impostos. essas isenções. Eu acho importantíssimo. Essas isenções eu ou também esses, acho, esses pra qualquer planos coisa. de financiamento e tal. É. Porque assim, é o que você falou, o aparelho ele tem desde o mais barato até um preço de um carro hoje, né? Assim, hoje um cara gasta quanto? Não, no olha, máximo custa um aparelho. Um aparelho Um Porsche. topíssimo, 33 mil reais. O Caro, par. né? É caro, O mas par. é assim, é uma qualidade de vida que não tem Então, não tem eu sempre preço. falo, caro pra gente que escuta. É verdade. a sua necessidade Porque- que vai dizer se é caro ou não. É, exato. Né? Porque a minha audição, se você Meu quiser Deus. comprar, eu não vendo a preço nenhum nessa vida. Exatamente. Né? Assim, E será que no SUS tem isso também? Tem aparelho pelo SUS? A pessoa tem consegue? aparelhos pelo SUS, sim. É bacana tá? saber também, Aqui né? em Rio Claro, se não me engano, Princesa Vitória, que é o lugar onde eles fazem o credenciamento, tem que passar por uma UBS, tá? Tem o otorrino, tem que dar o diagnóstico, Tem que tem dar. que estar É isso que eu ia te com toda essa perguntar. avaliação pronta. Se não me engano, é a Princesa Vitória que faz esse cadastro. Quem atende Rio Claro é o SUS, é de Limeira, tá? O Entendi. programa de Limeira. Aí tem, sim, doações de aparelhos auditivos aí lá, tá? Limeira atende Rio Claro. E, por exemplo, Rosana, você está falando assim, o médico, você vai passar pelo médico, ele vai dar todo o diagnóstico. Ele vai falar, tá surdo por tal, né? Perda auditiva por tal fator. Aí ele chega lá... Não necessariamente, viu? A hipótese diagnóstica, às vezes a gente nem sabe o nem porquê sabe da por perda. quê, não E sabe. também eu falo para os pacientes, não precisa saber por quê, precisa cuidar. É daqui para frente. Não precisa tratar o porquê, mas precisa tratar Mas, por a exemplo, consequência. como você sabe qual aparelho você vai colocar na pessoa, né? Esse diagnóstico é feito todo pelo otorrino, e aí é só com audiometria? O baseado nisso. otorrino, ele vai laudar, né? Ele vai verificar o grau dessa dificuldade auditiva através da audiometria, e aí ele vai indicar para o aparelho auditivo. Essa audiometria
está quantificando. Quanto que tem de perda. Quanto ela tem de perda. Sim. E aí, em cima dessa audiometria, que eu vou estar fazendo a indicação do melhor aparelho Entendi. para essa necessidade do paciente, tá? Uhum. E não é só o limiar auditivo que é importante. Tem um outro teste junto, que é o índice de reconhecimento de fala, normalmente são fonos que trabalham para os otorrinos, ou alguns otorrinos também fazem o teste. Esse índice de reconhecimento de fala nada mais é do que ele viu a quantidade da dificuldade auditiva. Entendi. Ele aumenta esse volume e ele vai falar algumas palavras para analisar como está o reconhecimento. Então, eu supri aquela dificuldade dando volume. Como está esse cérebro? Então, às vezes, você coloca o volume necessário e, em muitos casos, a gente já vê que essas respostas estão baixas. E não deveriam, porque se ele compensou com o volume numa cabine, com fone, ambiente ideal, fechado. o paciente não consegue, às vezes, reconhecer todas essas palavras. Então, além do apito, do levantar a mão lá nas frequências, que o som vai abaixando, Sim. e a gente vai encontrar o mínimo de audição de cada frequência, também tem esse índice de reconhecimento de fala, que para a gente também é bem importante. Entendi. E outro teste também, que é a imitância, né? Que é avaliar essa orelha média, para saber se o problema se é neurosensorial, se são células, entendi. ou se é de condução óssea também. É um pacote de exames que é feito, né? Então, chega para a gente com todo esse laudo e aí a gente analisa e seleciona o melhor aparelho. E, por Que exemplo, você estava falando, né? Às vezes, quem tem um zumbido, né? Aí eu vou Olha ela no zumbido. Chegou o zumbideiro. Vamos lá. Não, você já tem uma perda auditiva. Seria interessante colocar um aparelho já para estimular isso Olha, ou não? Essa Mônica, ela tem perguntas muito inteligentes. É que ela tá lendo aqui, lá. É que ela tá lendo que eu passei. Por isso que eu não estudo, porque eu já penso. Sim, às vezes o paciente chega com perda auditiva e zumbido. Então, eu sempre falo, qual é o nosso objetivo? Matar os 2 coelhos com uma paulada só. Então, com a estimulação auditiva, na maioria dos casos, eu consigo um mascaramento desse zumbido. Então, ele está ouvindo mais, ele não percebe tanto o zumbido. Entendi. Tirei o aparelho auditivo. Ih, Rosana, ele está lá. A hora que eu tiro o aparelho, eu escuto o meu zumbido. Só que aí tem um processo de dessensibilização. Muitos pacientes, com o passar do tempo, Não deixam de perceber eu vou lá, então. esse zumbido. Então, quem tem perda com zumbido, a gente tenta esse foco de mascaramento, tá? Porque você vai tirando essa importância, porque tem muita questão emocional envolvida Entendi. com o zumbido. Porque o zumbido, ele incomoda. Quanto mais ele me incomoda, mais eu penso nele. Aham. Quanto Eu mais não eu penso penso nele, nele, não. sim, você No meu Talvez caso. você de só pense boa. nele quando ele tá te incomodando demais. Não, ele né? não Assim, me né? incomoda. Eu escuto ele, mas ele não me incomoda em Então, nada. E eu mas escuto bem. qual é o momento que você mais escuta? No Tempo- silêncio. No silêncio, eu ficar no silêncio, eu escuto, mas ele não me incomoda. Sim, Mas, por exemplo, se eu perfeito. colocar um aparelho, você acha que esse zumbido pode ir embora pela estimulação? Precisa primeiro avaliar a o causa tipo que desse é. zumbido. Entendi. Tem pacientes que usam aparelhos auditivos que não funcionam como aparelhos auditivos. Então tá, eu tenho audição normal e tenho zumbido. Existem aparelhos que possuem um gerador de som, que eu vou enganar esse cérebro neste zumbido. Entendi. Eu coloco Gente, um que outro loucura. para Pra eliminar aquele que está me incomodando pré-existente. E aí eu vou fazer, com o tempo eu deixo de Gente, fazer mas tá uso. muito avançado esse negócio. Mas é bacana isso, Mas, né? ó, Porque... zumbido, veneno para o zumbido. Todo e qualquer estimulante. Então, cafeína, veneno. Aí, gente. Quem tem zumbido- eu não tomo Chocolate, Muito pouco. muita castanha também, procurar evitar. Não é eliminar. Você pode tomar 2 cafés no dia, tá? Claro. Refrigerante, equilibrado. tá? Tudo que for muito estimulante
Tá. É bom evitar. E atividade mais tranquila, mais É por isso que você não zen. sempre... Você é toda meditante aí? Eu medito Você muito. fica fazendo a Então, meditação é e ela isso. você acaba... É isso, coisa- você aceita. É. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá Mas tudo é interessante isso, né? Como uma pessoa... eu nunca imaginei, nunca Mas pensei em teve gente, zumbido, porque tem eu nunca história tive. de suicídio já. Com Por causa de certeza, a zumbido? pessoa, dependendo do que tiver, ela fica louca. Mas, por exemplo, De será tanto que que, incomoda. por A exemplo, importância. eu tenho um zumbido considerável, não vou falar que não. Você nunca fez um teste que Fiz. chama acufenometria? Não. Ah, eles então não você falam vai, o que Mônica. que é. Vou, Tá então bom. eu vou. Acabou Você de vai, acabou de Mônica. ser Não, eu Tarefinha vou, agora eu pra vou. você. Eu vou. Depois você vai me indicar intimada alguém. a fazer. Mas assim, mas tem gente que escuta muito mais alto, será? Com certeza, Tem Mônica. vários tons de zumbido, será? Não, assim, isso, eu não sou tão especialista assim em zumbido, mas o que acontece? A intensidade do zumbido ela é muito baixa. Baixa, baixíssima. O problema é a importância que você dá. Entendi. Ah, então por isso que não 14 me incomoda. dB, se não me engano, pela medição que eles fazem. É Mas sempre é a o mesma tanto coisa. que você dá de importância para aquilo. Olha, gente. O que quanto ele loucura. te aí o teu incomoda. e é alto mesmo, gente, para a pessoa. Assim, acusticamente falando, quando você mede esse zumbido, ele é muito baixo. Mas para o paciente... Dentro da cabeça? Dentro da é cabeça, muito. Ele tá dentro da tua cabeça. É, Não, muito. não, eu escuto ele, sim. Tem que Ele só não me ouvir sim incomoda. esse paciente. Não, pra mim eu quero ir mesmo Eu tive, porque eu eu não quero tive ficar um surda paciente, depois. eu tive um paciente que não dormia fazia 4 dias. Por causa do zumbido. Ele chegou no Ah, consultório alucinado. E assim, uma vida louca de trabalho, de um estresse. Ah, mas aí já entrou outras coisas, né? Coloquei o aparelho, né? Ele tinha uma perda muito leve. Coloquei o aparelho auditivo. Na segunda-feira, isso foi numa sexta-feira, final de tarde. Na segunda-feira, a esposa liga, agradecendo, porque ele dormiu o final de semana todo. Que judiação, né? A vida dele se transformou. E assim, magicamente, que também não... via de regra também não é assim, tá? Sei. Mas esse caso em específico foi assim. E esse caso dormia de aparelho auditivo, porque senão ele não conseguia pegar no sono. Tá, porque o zumbido Tá. ficava enquanto Sim. ele estava começando a dormir. Aí o falam zumbido assim, tava não lá. deve dormir? Depende, né? Teoricamente não, mas uma mãe, por exemplo, que tem uma criança pequena, tem que escutar, se o neném vai chorar à noite, né? O Exatamente. deficiente auditivo. Lógico, Então, não. vai dormir. Eu acho que vai depende dormir de aparelho. toda a Que sua legal, que bacana. necessidade. Tem uma pergunta, assim, porque você falou que a gente não ia conseguir fazer todas as perguntas, estava preocupada, que a gente não ia Gente, ter... vocês não têm noção. Ela me mandou um WhatsApp que eu não tinha fim as perguntas. Eu falei, escuta, nós vamos fazer uma série de podcast, porque para É uma responder tudo semana isso... de podcast? Não, a gente conversa, faz tudo. Não, Ó. a gente A conversando. mulher tem conteúdo, a mulher fala tudo rapidinho, ótimo, e super explicativa, perfeito. Mas uma coisa que eu queria muito falar, Vamos lá. inclusive em cima disso aí que você falou, é do fone de ouvido, que você já falou que o fone de ouvido ele ajuda na perda. Existe aqueles foninhos que você coloca dentro da orelha da Apple, da Samsung, tudo lá. Você coloca dentro da orelha e a meninada hoje não escuta naquele sonzinho ambiente. Eles escutam no som mais alto possível. Tem aqueles outros gigantescos. E daí a gente estava comentando que na nossa época, que somos todos quase da mesma idade, era Estourava o fone. aqueles redondinhos, Redondinho né? que botava Aqueles aqui. foninhos aqui com É. a fitinha cassete naqueles... Walkman. E é o Walkman, e daí era por fora aqui. Mas isso daí, ele causa uma deficiência, uma perda grande também, né? Mas acho que hoje é menos do que era antes, porque tem a tecnologia também dos A fones. tecnologia ela tá segurando um pouco, né? Tem alguns fones que já mostram para você, já mandam a mensagem Manda. falando, ó, você já está No seu sendo limite. exposto, É. né? O próprio Apple Watch, né? Dependendo do barulho que você tá, ele fala, ó, tá num ambiente Isso, muito ruidoso, isso, né? verdade. Ele tem isso. Então, assim, hoje as pessoas, a gente está buscando dar esse conhecimento às pessoas, né? A informação. Os jovens, né? Eu tenho 2 em casa. E assim, a gente fala. Casa de ferreiro, Porque espeta assim, de pau. o equipamento Pior é ainda. top. Hoje a gente tem uma qualidade sonora dos fones. Então, se ele tá por fora ou se ele tá inserido, É não, estéreo, não coisa, tem, é tudo. isso não tem problema algum. O problema está na intensidade que está sendo ouvido e tempo de utilização. Tá? Então, assim, muitas horas com o fone de ouvido numa intensidade acima, né, do permitido, você
estão morrendo células, com mas não certeza. faz falta. Nada faz inclusive, falta agora. Na juventude. Pros jovens. Porque Nada. muitas dessas jovens, muitos desses adolescentes aí, eles dormem com o fone Sim. na coisa. E conforme você, enquanto você tá dormindo, as células estão morrendo também. Sim. Claro, Sim, tá dependendo trabalhando. Porque o da cérebro tá altura, trabalhando. O tá. cérebro, você tá dormindo, mas o teu cérebro não. O teu cérebro tá A trabalhando. intensidade que é o agravante aí, né? Não é a forma do fone, e sim esse volume que está sendo Aham. utilizado. Inclusive, a gente vai até abordar, né, depois essa necessidade de estar sempre, né, agora com a tecnologia, eu mesmo, eu fico me analisando. Tem hora que eu me pego, tenho que lavar uma louça, mas estou escutando um podcast. Você não dá um tempo pro cérebro, pro descanso mais, né? Você está sempre conectado, você quer estar sempre conectado. E Sim. os jovens agora, né, você tira o celular, eles, né, som. Então, a gente está só se prejudicando. Então a pessoa Toda. tem que se cuidar, né? A pessoa Tem. tem que estar atenta. Porque muitas Tem. vezes a gente está com tanto som chegando Tanto até a gente som que a gente não está o tempo percebendo o que está todo. acontecendo realmente, né? E forma que eu ele tá falo chegando. assim, o brasileiro, ele tem uma cultura de cuidar de doença e não da prevenção. Da prevenção. Sim, E a gente sim. tem que mudar essa mentalidade, né? Então, assim, por que não procurar um otorrino e fazer uma avaliação audiológica, né? É, E como já- você faz os outros tipos de Agora eu vou médico, né? revelar Fazer para um vocês check-up, de né? primeira mão. Ninguém faz do ouvido. Eu vou revelar para vocês de primeira mão. Meu pai era deficiente auditivo, morreu sem usar aparelho, porque Não ele falou que sabia. ele não queria usar aparelho. Entendi. Tem isso também, né? Você É, o tem que preconceito respeita. é o... Quer. Tô aqui para ajudar, mas se você não quer ajuda, Isso- paciência. Isso Sim. porque você Morreu trabalha com deficiente isso. auditivo. Minha irmã é deficiente auditiva também. E eu faço as minhas avaliações, né? Para verificar a minha audição. Uhum. E esse ano, Apareceu. uma frequência Agora, já. agora você vai ter eu que usar o tenho. aparelho que você vende. Então, quando... Não, ainda não cheguei nesse ponto, que é uma frequência, E o que você vai fazer com essa Aline. informação? Você já trata? Antes eu fazia uma vez por ano, agora eu vou fazer a cada 6 que meses. legal, fala E isso. vamos acompanhar. Mas não tem um tratamento Não tem, já para gente. você fazer Não, essa perda auditiva? não. Botar um aparelhinho Não. para estimulando? Uma Não, é muito frequência? Não. Não. Tá? Não. A gente tem de 250 a 8.000 Hz de frequências importantes na nossa comunicação, tá? Então, eu estou com uma perda em 6.000 Hz, Ai, muito pô. leve, em uma orelha só, tá? Mas isso já piscou uma luz para mim. Eu já imaginava, por isso que eu já fazia, porque pela história do meu pai, tá? E a minha irmã já é usuária de aparelho. Então, assim, todo mundo deveria se cuidar, né? Sim. O oftalmo, as escolas com as crianças, você vê agora, os colégios pedem uma avaliação Isso, verdade. auditiva. Porque antigamente, é desatento, não sei o que na escola, né? Na fase escolar. É, elas E pequenas aí, já tinham, né? Hoje Eles não. já pediam pra gente levar. Agora, né, já tem um Mas certo do tempo. ouvido não pediam muito. Pediam, sim. Pediam. Eu Na, não na lembro. nossa época era visual, né? crianças Ezinho pra nossas, cima, sim. ezinho pra lá. É. Das nossas As nossas crianças, crianças já pediram. Podia Pedia sim. mesmo, Audiometria. levava. E adulto também, gente. Não, Nós a não gente vamos no também, cardiologista, nós não vamos no exato. ginecologista. Vamos Ó, e eu ao nem tava me otorrino. ligando aqui, né? Quando a Aline falou que você ia vir, eu falei, então agora eu vou perguntar. Do zumbido. É, porque eu nunca me incomoda, Sim. então. Sim. A gente- Então a gente tem que mudar essa cultura, Aí né? na hora A que gente ficar precisa surda, aí prevenir. vai. Então, a dica para quem está percebendo que Algo está diferente. perdendo alguma coisa, ou que está ouvindo percebendo. alguma coisinha a mais, ou que chegou nos Trocando, quarentinha, né? como a gente. Ótimos 40. Chegou nos cinquentinha e tal, e É. já hora do check-up do ouvidinho é agora. sim, então, é fazer. começam. E, por exemplo, se você estiver percebendo que você está convivendo com alguém que está desatento, ou que não está tendo os reflexos necessários tal, vai com calma, vai com jeitinho, vai com Isso. respeito, com educação. Sim. E vamos tentar mostrar para essa pessoa que ela tem que Sim, tentar achar uma solução que pode estar acontecendo algum probleminha. sim. E ir atrás, a partir daí, o que você falou. O meu exame que eu fazia a cada um ano, eu vou fazer a cada 6 meses. É que nem mulher. Mulher faz mamografia. Descobriu um negocinho, a cada 6 meses que faz o acompanhamento. Exato. Né? Sim. O olho, a cada um ano, a cada 6 meses, você tem que fazer a nova consulta para Sim. ver o E grau. não, assim. esperar, esse tempo todo de privação. Quanto antes você coloca um aparelho auditivo, então, quando você vai colocar, eu, por exemplo, quando eu vou colocar a hora que eu tiver uma quantidade X de frequências que Perda eu de tenha frequência. necessidade.
tá? Então, aí a gente tem que ir avaliando. Mas você sabe que eu já sinto isso. A Quando diferença. eu estou em grupo de amigos, em reuniões com os amigos, dependendo da quantidade de sons do ambiente, eu tenho dificuldade, às vezes, de discriminar. Entendi. Uma frequência só. Então, E assim, quantas frequências e a gente quanto tem? antes colocar de 250 a 8.000 Hz, Meu tá? Importantes para comunicação. É o que eu falei para Mônica antes da gente começar. Ela pode ter uma audição normal agora, mas as altas frequências... Eu não sei se vocês lembram que apareceu no Fantástico uma época... crianças, bebês e até a terceira idade. O Fantástico soltava um estímulo, eu acho que foi até o Drauzio Varela que fez lembro isso. disso. A criança não suportava o apito e o adulto, meia idade para frente, Já não nem ouvia escutava. mais esse apito. Por quê? Porque são as altas frequências. Para a comunicação não é importante, mas já é um sinal. Então, quando você faz uma avaliação de altas frequências e já tem a perda ali, opa, zumbido. A alta frequência, o quê? provavelmente 16 mil, 20 mil? Acima de 8.000 Hz já é alta. Já é Hoje, a gente tem equipamentos que vão medir até 20.000 Hz. Entendi. Tá? Não mais do que isso. Tem até na internet, tem um Tem um negocinho que você aplicativo. começa, fique ouvindo, até aperte a hora que você parar de escutar o barulhinho, daí começa aquele... Quanto que deu o seu? Ah, sei lá. 20 Mas- mil? Não lembro, Mas mas para- deu. mas- Mas o meu deu, acho que deu bem. Na normalidade, Deu bom. é. Ou eu lembro que o Du fez, o Du parou de ouvir muito antes que eu. E Ele parou de ouvir muito provavelmente, antes. se as suas filhas fizerem, elas vão ouvir melhor ainda. Sim, porque mais eles mais ainda. jovem, né? Sim. É. Ou já Sim. perderam um monte de coisa porque ficam naquele fone de ouvido o tempo Não, inteiro não. também, né? Mesmo perdendo, Daí a ainda gente tá já melhor. dá um- Elas já estão dá- Não, elas Aline, são jovens, a mesmo célula elas jovem. ouvindo, elas estão ouvindo melhor do que nós. Com viu? certeza. Ah, com certeza. E ó, nosso tempinho, pra variar um pouco, Já foi. já foi. que rápido, Uma hora né? de Tá programa. vendo? Você vai Que fazer bom. sua pergunta Vamos sempre. fazer, né, a pergunta da Ela já passou bastante pra É. gente, muita coisa legal. Muita coisa legal, mas Deu muitas a dicas. gente sempre encerra, Rosana, para você falar algo importante que você acha que você tem que falar de importante para as pessoas, de toda essa experiência aí que você Se trabalha há cuidar. muitos anos, É, né? é o que eu falei. É prevenir, né? Buscar ajuda. Vamos cuidar antes do problema se instalar. Tem situações que vão acontecer. Eu quero ficar deficiente auditiva, porque eu vou viver. Só não fica deficiente auditivo quem morrer antes, entendeu? Então, assim, Exato. é cuidar, ter uma vida com qualidade, saudável, se prevenindo. Né? Eu acho que esse é o meu recado aí para as pessoas. Dá uma atenção pro ouvido mesmo, né? Dá Porque, uma ó, atenção então, pro igual eu aqui, ouvido. Não, né? porque a hora Dá que- uma- Não a é hora que só a gente quando volta. tem a gente problema. só vai quando tem problema, né? Exato, não. A gente tem que colocar também essa análise, esses exames todo ano também. E o É. próprio otorrino vai falar, olha, dá para esperar, volta agora daqui 2 anos. Sim, Dependendo que do bacana. limiar, ele vai falar, dá para esperar 2 anos, volta. Então, é cuidar, se cuidar, Cuidar, né? né? Que bacana. Saúde, Legal, Rosana. tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Eu é que Adorei, agradeço, viu? Obrigada delícia. demais. Foi mais uma aula, Mais né, para uma. todas as Nossa. pessoas que seguem a gente aqui, que estão sempre com a gente nas quartas-feiras. Mais uma aula sobre audição, sobre cuidado com a saúde, né, Mais com um detalhe, o que a né? gente escuta, o quanto é bom a gente É escutar, precioso, a né, o quanto é audição. precioso, né, e que é o que você muito falou. importante. A gente só dá valor quando a gente não tem, quando a gente Exato. perde. Então, em vez de a gente correr o risco de perder, vamos cuidar antes. E se tiver que usar aparelho, Usa Quanto também, antes. quanto né? antes coloca e... Porque você pode resolver um problema com o aparelho. Exatamente. E evitar outros problemas em outros Exato. lugares, em casa, com a família e tudo mais. Demência e tudo mais. Exato. Muito bem. A Rosana está no Instagram, @rosana.bordim, é isso? Isso, e tem também a Clialde. Clialde Aparelhos Auditivos. Cli Áudio, o Marcão vai colocar lá no GCzinho. Continuem seguindo a gente aqui no JC, em todas as plataformas, JC Rio Claro. Aline Magaceron, Mônica Buteri no Instagram, rosana.bordim. É com M ou com N no final? N. N no final. né? Rosana, obrigada. Eu que Obrigada, agradeço, Muito gente. legal. Obrigada pela Adria também por Por ter indicado, indicado né? a Rosana. A gente já tinha falado de falar sobre esse assunto. Daí ontem a gente conversando, a Adria falou, obrigada. Obrigada, Rosana. Seja que sempre agradeço. bem-vinda aqui no nosso programa às quartas-feiras, às 19 horas. Estou à disposição. Pode bom. mandar mais uma série. E quem tiver Vamos lá. perguntas, Manda pra gente, perguntas, a gente chama a dúvidas, Rosana de manda novo. pra Rosana Ou manda, também, né? Direto, a gente direto responde. pra Rosana. A Rosana dá uma... Isso. Tá bom? Obrigada. Tchau, até gente. quarta-feira que vem. Obrigada, boa noite. Boa noite.
Música